E aí, você está preparado para perder 50% do seu patrimônio? Não? Então fica aí que esse é o tema do vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, e aí pessoal, você está preparado para perder metade do seu patrimônio? E quando a gente fala 50%, fica um pouco intangível o negócio, né? Mas agora pensa assim, você está preparado para de 50 mil voltar para 25, de 100 mil voltar para 50, de 1 bilhão voltar para 500 mil? Quando a gente pensa desse jeito, o negócio fica mais tangível, né? A gente sente mais dentro do peito. Ultimamente eu estou vendo muita gente aí batendo no peito e falando eu invisto 100% do meu patrimônio na bolsa de valores. Muitas pessoas que nem passaram por uma crise ou nunca passaram por uma crise, mas quando a crise chega é outros 500, tá pessoal? Então é disso que eu queria conscientizar um pouco mais os investidores aí a diversificarem um pouco mais a carteira, tá? Então vamos lá pessoal, por que eu estou falando de 50%, né? Eu tirei esse número do nada? Não, pessoal, eu não tirei. Se a gente pegar as últimas 3 crises que nós tivemos, nós vemos aqui que a bolsa caiu em média 50%, tá? Então aqui na bolha do ponto .com, aqui mais ou menos, a bolsa caiu 50%, tá? Aqui na crise aqui de 2008 2009, a bolsa caiu 60%. E aqui, ao longo do tempo aqui que o Brasil não cresceu, né? A gente teve vários escândalos, vários problemas aí que vocês já sabem. A bolsa também caiu 50%, tá? Então, é a mesma coisa de você sair lá do patrimônio, por exemplo, de 500 mil para 250 mil, né? É muito duro voltar para trás, né? Perder tantos aportes assim devido a quedas. Na bolsa americana, peguei a S&P 500 aqui, também aconteceu a mesma coisa, tá pessoal? Se a gente pegar a crise de 2000 aqui, a bolsa deles também caiu 50%. Se a gente pegar a crise de 2008, a bolsa deles também caiu 60%, tá? É claro aqui que ao longo do tempo os Estados Unidos cresceu muito e eles não tiveram a crise que nós tivemos aqui. Além disso, além da crise que nós tivemos aqui nesse período aqui, né? A nossa moeda foi desvalorizada. Então, globalmente, a gente também perdeu poder de compra, né, pessoal? A nossa bolsa em dólar piorou bastante. Beleza? Já a bolsa dos caras nos Estados Unidos, além de crescer, a moeda dele se manteve estável ou até ganhou poder, né? Você vê aí que no mundo inteiro as moedas estão valendo cada vez menos se comparadas ao dólar. Beleza? E uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui é: o que você está fazendo? Porque todo mundo está falando de crise e a gente está vendo que a gente tem uma iminente crise global aí vindo, né? A gente não sabe quando que vai acontecer. Eu acho que ela vai acontecer em 2020 ou 2021, mas não dá para saber, futurologia isso, né? E as pessoas ficam observando a coisa e não faz nada, né? E quando chega a crise, fala, putz, por que eu não fiz alguma coisa lá atrás, né? Isso é muito engraçado, né? A pessoa fica imóvel, vendo o negócio acontecer e quando chega a coisa, ela fala, por que eu não fiz X coisa lá atrás, né? E é isso que eu gostaria de motivar vocês a fazerem, começarem a se movimentar aí com seu patrimônio, com seus investimentos, tá, pessoal? Eu já gravei um vídeo falando sobre essa crise mundial que está por vir e por que ela está vindo, tá? E também falei onde investir, tá? Eu falei tudo com bastante detalhe, tá, pessoal? Então, inclusive, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima para que você assista. Se você não quer perder 50% do seu patrimônio, recomendo fortemente que você assista esse vídeo aí, porque eu falo mais do que está acontecendo aí no mundo. Mas aqui, resumindo, né, o porquê de uma crise, eu elenquei alguns pontos aqui. Então, a gente tem países fortemente endividados no mundo todo. A gente tem moedas quebrando, a mais recente aí foi a moeda da Argentina, né, que está quase quebrada aí, juros de 74%, enfim. Bancos centrais incentivando artificialmente a economia, então os bancos centrais no mundo inteiro até agora estavam injetando dinheiro para manter a economia crescente, né, artificialmente, o que causava vários outros problemas, tá, pessoal? Taxas de juros negativas, a gente nunca teve isso, tá, pessoal? Então é a mesma coisa de você colocar o seu dinheiro no investimento e daqui 1 ano ou 5 anos tirar menos do que você investiu porque rendeu negativo, tá? E por que alguém faria esse tipo de investimento? Primeiro, para proteger de alguma forma o seu dinheiro, né, numa moeda forte, numa economia de um país forte. E também alguns fundos, alguns investidores estão tentando aí fazer trades aí, em renda fixa. Dá para você fazer isso devido à marcação a mercado, mas aí já é um outro assunto. Também alguns fundos de investimento são obrigados a investir parte do dinheiro em renda fixa, então isso também contribui para que tenha bastante dinheiro rendendo negativo, tá? Isso é muito estranho, tá? É um fenômeno muito esquisito para a economia e também é um sinal alarmante aí de uma possível crise, tá?
Crescimento econômico mundial em recessão. Muitos países aí ao redor do mundo estão tendo um menor crescimento do PIB, né? O mais recente aí que deixou o mundo em pânico aí também foi a Alemanha, tá? A China também está começando a ter um declínio. Eles ainda estão crescendo, mas não tão forte como antes. Vários países no mundo aí estão tendo um declínio no PIB. O Brasil aí, nem preciso falar, né? A gente realmente estava em recessão. O nosso PIB estava caindo aí, caiu por muito tempo ao longo dos últimos anos. Guerras comerciais, então a guerra mais famosa aí é a guerra entre Estados Unidos e China, o que impacta também o crescimento global, né? Afinal, se esses países começarem a brigar forte por causa de economia, por causa de taxas e tudo mais, isso não vai incentivar as empresas a investirem mais, isso vai deixar o pessoal um pé atrás para investir, ainda mais se tiver mais impostos e tributações aí sobre exportações e importações e tudo mais. E a gente está tendo cada vez mais empresas ineficientes, né? Então, quando a gente fala de Uber, quando a gente fala de iFood, quando a gente fala de vários unicórnios aí, a gente fala de Netflix, a gente fala de Tesla, essas empresas elas são muito famosas pelo avanço que elas estão fazendo, tecnologicamente falando, né? Revolucionando mesmo a era digital aí, mas elas não são eficientes, elas não geram lucros. Basicamente, elas estão sobrevivendo aí por aparelhos através de financiamento de investidores e financiamentos bancários, já que isso tudo está muito barato para pegar dinheiro. Como eu falei, as taxas de juros estão chegando a ficar negativas em alguns momentos, então essas pessoas conseguem se financiar de um jeito muito barato e os investidores também conseguem, a cada vez que a empresa abre para pegar mais investidores, né, elas conseguem por causa da revolução que elas estão fazendo. Isso também movido pelo movimento que os bancos centrais estão fazendo, né? Incentivando a economia artificialmente, o que no futuro se torna um câncer, né? Em 2000, na crise global do .com, né? Todas as empresas aí que tinham .com aí estavam investindo em internet, se valorizavam muito mesmo sem lucro. Aconteceu um fenômeno parecido e depois a gente entrou numa forte crise aí. Todas as empresas, grande parte das empresas, a maioria inclusive, sumiram, deixaram de existir porque eram ineficientes, eram na verdade um câncer para a economia e só as mais fortes vão sobreviver e para uma empresa sobreviver ela tem que gerar lucro, senão perde totalmente o sentido, né? Então esse é um dos motivos aí, o porquê da crise. E uma coisa que eu não falei nesse vídeo, porque eu só tive esse insight depois, é o seguinte: eu peguei a taxa de fertilidade global aqui e a gente vê que o mundo sempre cresceu a população, né? E agora a gente está vindo de uma grande queda, tá, pessoal? E é o seguinte, para a população mundial se manter constante, cada casal tem que ter 2 filhos, afinal morre um casal e nascem mais 2 pessoas, morre um casal e nascem mais 2 pessoas, tá? E notem aqui como que está caindo e a gente já está começando a chegar em números alarmantes aqui perto de 2. Em países europeus e também asiáticos como o Japão, a taxa de fertilidade já está menor que 2, ou seja, no longuíssimo prazo a população deles tende a sumir, digamos assim, um breakdown, né? Tende a acontecer um breakdown. E o jeito mais eficiente, né, o melhor jeito de uma empresa conseguir mais lucro é através de mais receita. E com um número decrescente de população, o que acontece, pessoal? A receita dessas empresas no longuíssimo prazo também tende a cair. Até porque pessoas mais idosas, né, como a população está ficando cada vez mais idosa devido as pessoas estarem vivendo mais, tá? Mas em contrapartida estarem nascendo menos pessoas mais idosas tendem a consumir menos do que os mais jovens, que têm mais energia e tudo mais, que são mais consumistas, né? Então, aí são 2 casos aí que a gente tende a ficar preocupado no longo prazo, né? O primeiro, menos pessoas, menos receita, né? E pessoas mais idosas também, menos receita, o que torna cada vez mais difícil das empresas lucrarem mais no longuíssimo prazo. Beleza? Mas voltando aqui, o que a gente pode fazer para se proteger de uma eventual crise que está por vir agora, né? Essa crise aqui que eu estou falando é mais para o longo prazo, tá? Essa crise aqui dos bancos centrais e tudo mais é mais imediata. Eu também falei nesse vídeo algumas maneiras de se proteger, tá? Mas eu vou citar aqui rapidamente o que eu falei lá. A primeira, pessoal, é se protegendo através do ouro. Eu recomendo fortemente que você tenha um pouco de ouro na sua carteira nos tempos atuais. Até porque provavelmente a crise que a gente vai ter vai ser de bancos centrais, então vai ser de moeda. E o ouro, ao longo do tempo, já provou o seu valor, né? Sempre que o mundo está com medo, o ouro costuma subir. Tanto é que se você pegar o gráfico do ouro nos últimos tempos, aí, só esse ano ele já cresceu 25%. Então está cada vez mais os investidores correndo para o ouro para proteger
o dinheiro, né? Proteger o dinheiro em uma moeda de valor, né, pessoal? Porque a gente pega aí, por exemplo, o real desvalorizou muito, a moeda da Argentina desvalorizou, a venezuelana desvalorizou, assim por diante. Já o ouro, né? O ouro é uma moeda forte porque ela tem um lastro por trás, né? Não dá para você imprimir mais ouro. O ouro é uma moeda forte aí que a gente usa faz muito tempo aí na humanidade, né? Então, como é que você compra ouro? Você pode digitar aí no seu home broker OZ1D, tá? Esse ouro aqui, o OZ1D, ele é de 250 gramas. Ele vai custar aí em torno de 50 mil reais para você. Só que ele tem mais liquidez, tá? E um outro jeito mais barato de comprar ouro é através do código OZ2D. Então basta você digitar no seu home broker OZ2D, você vai conseguir comprar 10 gramas aí de ouro por 2 mil reais, tá? Tá mais ou menos esse preço nos dias de hoje, tá? Uma outra maneira é você vendendo índice futuro, então basta você digitar aí, atualmente o índice futuro está com o código INV19, então você digita o INV19 aí e aperta vender lá, que se a bolsa cair você vai conseguir ganhar com essa queda, tá? Lembrando que esse código aqui, ele muda constantemente, tá, pessoal? Se você não sabe sobre índice futuro, tem bastante coisa aí no YouTube falando sobre isso. Eu tenho conteúdo gratuito falando sobre isso também, basta vocês olharem aqui embaixo que vai ter lá conteúdo gratuito, clique aqui, aí vocês têm uma aula lá sobre índice futuro também. Existem opções também, você pode se proteger através de opções e através de empresas defensivas, né? Então empresas que têm um beta baixo, tá, pessoal? Já gravei um vídeo sobre beta, vou deixar aqui em cima também. Ou empresas até de dividendos, geralmente empresas de dividendos são mais defensivas, tá? Então em crises elas acabam caindo menos. Porém, o que é curioso é que quando a crise acaba, elas também crescem menos do que as outras porque elas caíram menos, né? Então no final, né, no infringir dos ovos, a coisa acaba ficando meio igual, né? Porque elas caem menos, mas depois sobem menos. As empresas, por exemplo, as empresas de commodity, que são empresas que sofrem mais, ou empresas de crescimento, elas caem mais, mas também depois sobem mais. Então aí fica um negócio meio equilibrado, tá? E a maneira mais fácil de você se proteger de perder metade do seu patrimônio é simplesmente diversificando. Eu recomendo fortemente que vocês vejam esse vídeo aqui, pessoal, que eu faço várias simulações de carteiras 25% renda fixa, 75% renda variável, 50-50 e tudo mais, e aportes ao longo do tempo aí para ver qual seria a mais eficiente aí no passado, tá? Então, nesse vídeo eu mostro que a carteira mais eficiente aí para você investir no passado seria 75% renda fixa, 25% renda variável e você gira a carteira toda vez que a bolsa cai 40%. Ou seja, você pega esse percentual de renda fixa e coloca na renda variável. Eu falo com mais detalhes sobre essa estratégia nesse vídeo aqui, recomendo fortemente que vocês assistam lá. E é bem fácil de entender o porquê girar a carteira em grandes quedas é eficiente, né, pessoal? Aqui eu vou até pegar um exemplo aqui, ó. Que é o seguinte, pessoal, digamos que você tem uma carteira sem diversificação, ou seja, 100% em ações. Você tem lá 500 mil na bolsa, tá? Aí a bolsa vai e toma uma paulada de 50%. O seu patrimônio passa para 250 mil. Para você voltar desse seu patrimônio aqui que você tem depois da crise para o seu patrimônio atual, sem ganhar nada, só voltando para o atual, a bolsa tem que valorizar 100%, né, pessoal? Você tem que ganhar 100% de 250 para voltar para os 500. Agora, digamos que você tenha uma estratégia com diversificação, ou seja, você esteja 250 mil na bolsa, 250 mil na renda fixa, tá? Então, aqui 250 mil em cada, aí a bolsa toma uma paulada de 50%. Quando isso acontecer, o seu patrimônio em bolsa vai passar para 125 mil. E aí o que você pode fazer? Você pode pegar o seu patrimônio de renda fixa, que era 250 mil, e colocar na bolsa. Quando a bolsa valorizar 100% novamente, você vai ter 750 mil, e não só os 500 mil que você já tinha antes da crise, tá? É claro que você pode falar, Nicolas, mas aí eu vou fazendo aportes ao longo do tempo e tal, durante a crise, né? Porém, o seu aporte vai significar uma parte muito pequena do montante total que você tem. Então, se você tiver um dinheiro grande guardado para realmente uma crise, né? Não uma queda de 5, 10% na bolsa, quando cair 40, 50%, pegar esse montante grande e colocar na bolsa, esse sim vai gerar um resultado bacana para você. Nesse vídeo aqui que eu estou falando para vocês, eu simulo aportes ao longo do tempo, um pouquinho em renda fixa e um pouquinho em renda variável, para vocês verem aí o que acontece ao longo do tempo, e também simulo os giros, tá? É só vocês irem lá ver. Algumas pessoas um pouco mais céticas vão falar assim, mas o Barsi investe 100% em renda variável desde o início e tudo mais.
Bom, pessoal, gostaria de citar duas coisas aqui. Primeiro, o Barsi ele guarda um dinheiro em caixa, tá? Geralmente ele guarda uma boa parte do seu dinheiro em caixa para aproveitar oportunidades. A gente não sabe quando que ele vê oportunidades. Ele já tem muitos anos de experiência aí para saber quando é uma oportunidade e quando só é uma queda normal, tá? E uma outra coisa interessante que eu gostaria de mostrar aqui é que o Barsi ele investiu nessa época aqui, ó. E essa época o Brasil estava crescendo muito forte. Olha aqui o PIB do Brasil como crescia aqui acima de 10%, tá? Ele cresceu muito forte aqui nesse tempo. E depois de 2000 mais ou menos para cá, né, de 98 para cá, o PIB tem crescido muito mais devagar, né, um crescimento muito menor. Então esses investidores mais antigos pegaram um crescimento da economia global que eu acho que nunca existiu, tá? E atualmente a gente não está tendo mais isso. Ah, daqui para frente a gente vai ter isso daí? A gente vai ter um crescimento como antes? Eu acho que não. Particularmente, eu acho que a época dourada aí dos investimentos foi justamente nessa época aqui, onde começou a fomentar mais o mercado de capitais, né? As empresas, o computador foi inventado, que aumentou muito a eficiência das empresas, enfim, entre tantos outros pontos que eu poderia citar aqui para vocês, e vocês já sabem também, né? A tecnologia aumentou muito, a eficiência aumentou e tudo mais. Então essa aqui foi uma época dourada, não acho que a gente vai ter uma época assim de novo. Então é muito importante que vocês diversifiquem, principalmente se vocês estão pensando em oferir um retorno maior no longo prazo, né? Afinal esse giro aí consegue te dar um retorno maior no longo prazo, se vocês não querem sofrer tanto na crise. E também em crise, pessoal, surgem outras oportunidades aí, não só no setor de investimentos financeiros, né, mas, por exemplo, você pode comprar de repente um imóvel barato, fazer algum tipo de negócio barato também. E se seu dinheiro estiver todo na bolsa, você vai acabar tendo dó de tirar aí, perdendo 40%, 50% do seu investimento. Beleza, pessoal? Então é isso aí que eu gostaria de falar para vocês. Não se esqueça de verificar os nossos cursos, se inscreva no canal e dê aquele joinha massa que me incentiva muito a continuar fazendo os vídeos para vocês, tá? Muito obrigado por tudo, até a próxima, seja Fortunatus, fui!